Muito boa tarde a todos. Declaro aberta mais uma sessão ordinária do Colendo, órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cumprimentando as senhoras e senhores desembargadores, senhoras e senhores advogados, estagiários, aos senhores procuradores de justiça, ao doutor Sérgio Turra Sobrani e doutor José Vicente de Pierro, aos nossos queridos servidores e a todos aqueles que acorrem a este Sesc Centenário Plenário. Na pauta protocolar, enviaremos votos de pesar pelo falecimento do excelentíssimo desembargador Djalma Rubens Lofrano, desembargador aposentado, segundo vice-presidente do Tribunal de Justiça no biênio 1988-1989, também ex-presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, e pai dos nossos colegas, os desembargadores Jesus de Nazaré Lofrano e Djalma Rubens Lofrano Filho. Enviaremos também votos de pesar pelo falecimento da senhora Maria Tereza da Silveira Andrade, viúva do excelentíssimo desembargador José Alberto Vaz de Andrade, presidente deste egrégio Tribunal de Justiça no biênio 1994-1995, foi também corregedor-geral da Justiça, e Dona Maria Tereza é mãe do nosso colega Alberto de Oliveira Andrade Neto, falecimento ocorrido no último dia 8 de maio. E enviaremos também votos de felicitações pela aposentadoria do nosso amigo e colega desembargador Haroldo Mendes Viotti, a aposentadoria publicada no dia de hoje. Abrindo a pauta judicial, vamos aos blocos de julgamento. Antes dos blocos também eu gostaria de saudar o eminente desembargador Álvaro Torres Júnior, que todos já perceberam, mudou de posição na bancada, porque hoje assume como membro efetivo de antiguidade nesse Colendo órgão especial. Será uma alegria tê-lo conosco agora por vários e vários meses. Muito obrigado e parabéns. Vamos a DINs, números 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 41. Agravo, número 2, embargos de declaração 17 a 25 e 43. No número 17, apresenta voto convergente a eminente desembargadora Luciana Bresciani. Habeas corpus criminal, números 26 e 27. Incidente de arguição de inconstitucionalidade civil, 28. Incidente de resolução de demandas repetitivas, 29. Mandado de segurança, 30, 31, 32 e 33, com voto convergente apresentado pela desembargadora Luciana Bresciani no item 31. Representação criminal, 35. Reclamação, 44. Retirado de pauta pelo relator número 40, relator desembargador Matheus Fontes. Destaques da desembargadora Luciana Bresciani, número 34, de relatoria do desembargador Noivo Campos, 37, relatoria do desembargador José Carlos Ferreira Alves e 42, relatoria do desembargador Matheus Fontes. Suspendo a pauta judicial e vamos à pauta administrativa. O número 1 de ordem é recurso em expediente administrativo interposto por Cíntia Amaral Campos contra a decisão do eminente Corregedor-Geral de Justiça, que determinou o arquivamento dos autos com fundamento no artigo 9º, parágrafo 2º da Resolução 135/2011 do Conselho Nacional de Justiça. Tem a palavra o eminente Corregedor. Boa tarde a todas, a todos, senhor presidente, doutores procuradores de justiça, meus colegas de plenário, senhores advogados, senhores servidores. Bom, o caso aqui é um caso simples, é um recurso contra a decisão que determinou o arquivamento de expediente disciplinar e contra a doutora Cíntia Amaral Campos,
e a decisão é estritamente jurisdicional. Ela decidiu uma ação monitória, entendeu que o contrato de promessa de pagamento era lícito, não era nulo, e contra isso se insurge a recorrente, alegando que ela não atentou para o fato que era um caso de pacta corvina, ou seja, a matéria, se for o caso, deve ser atacada mediante recurso de apelação. Não há nada, nenhum resquício de qualquer falta administrativa. O meu voto é no sentido de negar provimento. O eminente corregedor propõe que seja negado o provimento ao recurso, matéria em discussão. Por votação unânime, negaram o provimento ao recurso. Item 2 da pauta, também recurso em expediente administrativo, interposto por Joaquim Pedro de Moraes Filho, também contra a decisão de arquivamento do eminente corregedor, que tem a palavra. Aqui, mais uma vez, é uma matéria jurisdicional. Foi uma representação feita contra a doutora Juliana Trajano de Freitas Barão, juíza da primeira vara criminal, e, na verdade, foi incidente à audiência. O réu não compareceu à audiência, uma audiência telepresencial, e, posteriormente, ele compareceu e queria participar do ato que dura mais possível. A audiência estava encerrada. Foi dado a ele um telefone, inclusive, para que ele pudesse informar no cartório, e ele quis juntar pessoalmente documentos, e simplesmente foi dito a ele que esses documentos deveriam ser encaminhados ao defensor, para que o defensor providenciasse a sua juntada aos autos. Este é o incidente. É uma matéria jurisdicional, não há o mínimo resquício da prática de falta funcional. Meu voto é no sentido de negar provimento. O eminente corregedor também, neste caso, propõe que seja negado o provimento ao recurso, matéria em discussão. Por votação unânime, negaram o provimento ao recurso. Item 3, cuida-se de ofício do eminente desembargador Silmar Fernandes, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, solicitando a recondução do Dr. Regis de Castilho Barbosa Filho ao cargo de juiz efetivo, classe juiz de direito daquele tribunal, em virtude do término do primeiro biênio do mandato em 14 de junho próximo futuro. Matéria em discussão. Por votação unânime, reconduziram o eminente magistrado Regis de Castilho Barbosa Filho, conforme solicitação da presidência do TRE de São Paulo. Item 4, eleição para uma vaga na segunda Câmara reservada ao meio ambiente, em decorrência do desligamento do desembargador Roberto Maia Filho. Há somente um inscrito, que é o desembargador Ramon Mateus Júnior. Eu proponho ao colendo plenário que a votação se dê por aclamação. Se houver óbice, a matéria está em discussão. À unanimidade de votos, elegeram o desembargador Ramon Mateus Júnior para a vaga da segunda Câmara reservada ao meio ambiente. Item 5 de pauta, cuida-se de minuta de resolução que dispõe sobre a revalorização da gratificação judiciária dos cargos de assistente social judiciário e psicólogo judiciário, de modo a aproximar dos vencimentos iniciais do cargo de enfermeiro, com efeitos a partir de 1º de maio de 2025. Só um esclarecimento ao egrégio plenário. Em novembro de 2017, o presidente do tribunal, o desembargador Paulo Dimas de Beles Mascaretti, iniciou a equiparação dos nossos assistentes sociais e psicólogos ao cargo de enfermeiro judiciário. Só que naquela ocasião, por limitações orçamentárias, ele concedeu apenas 60% do que seria a equiparação. Após 8 anos, no mês passado, eu tive por bem de não completar também por falta de condições orçamentárias, mas já estou diminuindo essa diferença, propondo ao egrégio plenário que nós concedamos mais 20% a partir de 1º de maio, de modo que restará apenas 20% para esta gestão ou para gestões futuras deliberarem a respeito. Matéria em discussão. A unanimidade de votos aprovaram a minuta de resolução. No mais, são afastamentos, alguns já deferidos de referendo
descolendo o órgão especial, matéria em discussão. Deferidos todos os afastamentos à unanimidade de votos. Hoje nós temos sobre a mesa apenas um pedido de sustentação oral, é o número 1 da pauta judiciária, e como este feito ocorre em segredo de justiça, eu peço que o plenário seja esvaziado, nele permanecendo apenas os advogados constituídos. Temos ainda 3 feitos adiados e 3 destaques. O primeiro feito adiado é o número 36 de ordem, conflito de competência civil, em que é relator eminente desembargador Ricardo Dipp, com voto 62.924, já proferiram votos nesse caso. Os desembargadores Beretta da Silveira, Damião Kogan, Vico Manhas e Campos Melo, julgando o conflito procedente e competente à 5ª Câmara de Direito Público, e também proferiram votos os desembargadores Luciana Bresciani, Ademir Benedito, Viana Cotrim, Haroldo Viotti e Figueiredo Gonçalves, julgando procedente o conflito, mas competente a 3ª subseção de direito privado. O julgamento foi interrompido, mercê de indicação de vista do desembargador Gomes Varjão. Eu olhei para a esquerda, mas agora ele está na direita, que tem a palavra. Presidente, cumprimento Vossa Excelência e também as colegas desembargadores, os colegas desembargadores, senhores procuradores de justiça, funcionários, senhores advogados e demais presentes nessa sessão, e dirijo uma palavra rápida e especial ao colega desembargador Álvaro Torres, que pela primeira vez está participando da sessão como membro efetivo do órgão especial. Então, desejo a Vossa Excelência, senhor desembargador Álvaro Torres, sucesso e muita realização no desempenho desta árdua função, que também é muito gratificante, desafiadora. Deus ajude Vossa Excelência como tem ajudado até aqui. Senhor presidente, no tocante ao voto, eu indiquei vista, embora um caso idêntico tenha sido julgado um pouco antes desse daí, e agora, relendo os votos e meditando sobre os argumentos num sentido e noutro, eu me convenci, mais uma vez, do acerto do voto apresentado pelo relator nesse caso, no sentido de que a competência é da seção de Direito Público. E os argumentos que me levaram a essa conclusão são aqueles lançados pelo voto divergente da desembargadora Márcia Dalladea Baroni, no caso anterior julgado, o qual, por sua vez, se baseia num julgamento deste órgão de 17 de abril de 2024, relatado pelo desembargador Tasso Duarte de Mello, e que mudou o entendimento até então majoritário ou vigente nesse órgão especial, né? Então eu vou apenas fazer referência a esses argumentos que, na minha opinião, justificam o reconhecimento da competência da seção de Direito Público, né? É o seguinte, é que a causa de pedir próxima corresponde à revisão de cláusula relativa ao preço estipulado,
que teria violado a resolução conjunta ANEEL número 04/2014 e o artigo 73 da Lei Geral de Telecomunicações. Então, tendo em vista que se está a discutir normas de direito público, a competência, a meu ver, é da seção de direito público. Então, nesse caso, eu acompanho o senhor relator, desembargador Ricardo Lippe. É como voto, senhor presidente. Muito obrigado. Então, eminente desembargador Gomes Varjão acompanha o relator e a competência da 5ª Câmara de Direito Público. A matéria permanece em discussão. Eu vou continuar, então, a colher os votos. Como voto, senhor corregedor. Opa, não está. Corregedora, estamos aqui iniciando a votação do item 36 de ordem, conflito de competência, cujo julgamento se iniciou na sessão anterior, e agora o desembargador Gomes Varjão, que tinha solicitado o adiamento do julgamento anterior, votou pela competência da 5ª Câmara de Direito Público. Se Vossa Excelência estiver habilitado a votar, tem a palavra. Sim, estou perfeitamente habilitado, já havia lido os votos antecedentes e acompanho o voto do eminente relator no sentido de que a competência é da Câmara de Direito Público. Como voto, o desembargador Matheus Fontes. Com o eminente relator. Como voto, o desembargador Luiz Fernando Nishi. Com o relator Dataveni. Desembargador Jarbas Gomes. Com o relator. Desembargadora Márcia Dalladea Baroni. Com o relator, senhor presidente. Desembargadora Silvia Rocha. Com o relator, senhor presidente. Desembargador Noivo Campos. Com o relator, respeitosamente. Desembargador Carlos Monerá. Respeitosamente com a divergência. Desembargador Renato Rangel Desinano está impedido. Como voto, o desembargador Afonso Faro Júnior. Dataveni, senhor presidente, com a divergência. Desembargador José Carlos Ferreira Alves. Respeitosamente com o relator, senhor presidente. Desembargador Luiz Soares de Mello. Dataveni, a divergência, senhor presidente. E desembargador Geraldo Vollers. Relator, Dataveni, presidente. Por maioria de votos, julgaram procedente o conflito e competente a 5ª Câmara de Direito Público. Declara voto a desembargadora Luciana Bresciani. Voto vencido. Alguém mais pretende declarar? Então, assim fica decidido. O score foi 15-8. Próximo é o item 38 de ordem direta de inconstitucionalidade, em que é relator o desembargador Damião Kogan, com o voto 52.484. E tem a palavra. Senhor presidente, trata-se de uma ação direta de inconstitucionalidade. Ação proposta pelo excelentíssimo Procurador-Geral de Justiça em face da Lei 415, de 5 de agosto de 14, do município de Turiúba, que dispõe sobre a regulamentação do sistema de controle interno da Câmara Municipal Turiúba e da Lei Complementar 203 de 2024 do mesmo município, que dispõe sobre a criação do cargo de provimento efetivo de controlador interno. Arguição de inconstitucionalidade formal em razão da criação de função de confiança na Câmara Municipal por meio de lei e não por resolução.
ofensa ao princípio da separação dos poderes, criação de cargos e funções de confiança, organização do quadro do pessoal da Câmara Municipal, matéria cuja regulamentação exige resolução sem participação do chefe do Poder Executivo. Afronta aos artigos 19, caput 23 e 144 da Constituição Bandeirante. Arguição de inconstitucionalidade de norma criadora de função gratificada que não demonstra atividade de assessoramento, chefia e direção, senão função técnica, burocrática, operacional e profissional a ser exercida por servidor público investido em cargo de provimento efetivo. Função de confiança de controlador interno, cujas atribuições são técnicas e não demonstram especial relação de fidúcia. Violação dos artigos 35, 111, 115, inciso 2 e 5 e artigo 144 da Constituição do Estado de São Paulo. Incidência do tema 1010, de repercussão geral, precedentes do Colégio do Supremo Tribunal Federal e deste Colégio do órgão especial. Ação julgada procedente com modulação dos efeitos pelo prazo de 120 dias da prolação do presente julgamento e repetibilidade dos valores recebidos a título de boa-fé. Muito obrigado. O eminente relator propõe a procedência com modulação e ressalva. Apresentam votos convergentes os desembargadores Campos Melo e Luciana Bresciani, sendo que a desembargadora Luciana Bresciani ressalva a posição pessoal. Com a palavra o desembargador Campos Melo. Senhor presidente, eu estou acompanhando, reconhecendo a inconstitucionalidade formal, não a material, motivo pelo qual, acompanhando o eminente relator para declarar a inconstitucionalidade, eu vou declarar meu voto também, fazendo essa ressalva. Obrigado. Matéria está em discussão. Por votação unânime, julgaram procedente a ação nos termos do voto do relator, com declaração de voto dos desembargadores Campos Melo e Luciana Bresciani. O próximo é o item 39. A eminente relatora, desembargadora Luciana Bresciani, está propondo a improcedência da ação, está sendo acompanhada pelo desembargador Campos Melo. A matéria está em discussão. Por votação unânime, julgaram improcedente a ação nos termos do voto da eminente relatora. Os destaques agora, o primeiro deles é o número 8 de ordem. Ação direta de inconstitucionalidade em que é relator o desembargador Noivo Campos, com voto 52.924, e foi o eminente relator quem indicou o destaque. E tem a palavra. Senhor presidente, primeira vez que me manifesto como relator aqui, cumprimento a todos os colegas, cumprimento o eminente desembargador Álvaro Torres pela assunção do cargo efetivo aqui, sucesso na sua estada aqui no órgão especial, cumprimento o Ministério Público, os senhores servidores e advogados. Eu só pedi destaque pelo seguinte: isso daqui já tinha sido julgado, a ação tinha sido julgada improcedente e houve uma reclamação que foi acolhida. E foi devolvido o processo para uma reanálise dessa questão da porcentagem, né, dos funcionários efetivos a serem nomeados em cargos de comissão. E houve uma anotação de que a decisão deste órgão especial teria sido teratológica. E eu estou afastando essa anotação no meu voto. Estou dizendo que, na realidade, quando da recepção da reclamação, da procedência da reclamação,
foram pensados outros parâmetros. Agora, dizer que a nossa decisão foi teratológica, eu estou aqui fazendo um reparo, que eu estou querendo colocar para todos, porque eu não me senti confortável em simplesmente reanalisar a questão sem afastar essa adjetivação de teratologia da decisão do órgão especial, que foi unânime na época. E eu estou aqui propondo 40%. Eu distribuí o voto a todos e, pelas circunstâncias do caso, do município, da estrutura do município, estou propondo 40%, obedecendo a ordem dada quando da procedência da reclamação. Esse é o meu voto, senhor presidente. Pois não. O eminente relator, então, propõe a procedência parcial e a matéria está em discussão. Então, por votação unânime, julgaram parcialmente procedente a ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão, com modulação e determinação, nos termos do voto do eminente relator, que, a meu juízo, fez muito bem em ressaltar a inexistência de teratologia. Assim fica decidido. O próximo é o número 34 de ordem. Eu passo a presidência dos trabalhos ao eminente vice-presidente, mercê do meu impedimento. Obrigado, presidente. Boa tarde, senhoras e senhores desembargadores, membros do Ministério Público, senhora secretária. Também eu, de início, quero cumprimentar o desembargador Álvaro Torres por ter assumido como titular aqui no órgão especial. Parabéns, desembargador. Tem ainda muito mais sucesso. O número 34 da pauta, ele já foi retirado de pauta a pedido do relator. É um mandado de segurança da comarca de São Paulo. O relator é o eminente desembargador Nuevo Campos, que traz o voto 52.829. E tem a palavra. 34 da pauta. Desembargador 34 da pauta, Nuevo Campos, tem a palavra. Desculpe, me distrai. Pois não, aqui, claro, à vontade. Só um minutinho. 34. Senhor presidente, renovando aqui os meus cumprimentos, a questão aqui, a eminente desembargadora Luciana gentilmente já apresentou qual é o objeto da sua divergência. Eu faço aqui só uma ponderação. Eu estou denegando a ordem por entender que não há direito líquido e certo. Isso já está no voto, né? Distribuir a todos. Eu só faço uma ponderação com relação à divergência. Se eu for considerar o prazo decadencial a partir do edital do novo concurso, esse prazo decadencial não pega até o final da validade do concurso anterior. Portanto, se houver uma preterição lá na frente, ele ficaria sem recurso para combater essa preterição, né? Então, por esse motivo, eu estou aqui mantendo a minha posição inicial. Esse é o meu voto, senhor presidente, pela denegação da segurança. Pois não, o eminente relator denega a segurança. Matéria em discussão, tem a palavra a eminente desembargadora Luciana Bresciani. Senhor vice-presidente, no exercício da presidência, cumprimento a Vossa Excelência e sua pessoa, a todos os nobres colegas. Cumprimento os outros representantes do Ministério Público, aos advogados mais presentes, nossos diligentes servidores, e dirijo um especial cumprimento ao nosso ilustre colega desembargador Álvaro Torres Júnior, que agora honra este colhendo órgão especial e vem a acrescentar preparo, inteligência, com sua presença como integrante efetivo. É uma satisfação, uma honra trabalhar com Vossa Excelência. Senhor presidente, agradecendo as palavras e a delicadeza de sempre do nobre desembargador relator, eu ouso divergir de seu excelente voto em questão de ordem
reconhecendo a decadência arguida pela autoridade impetrada. O próprio impetrante refere na inicial que a preterição de seu suposto direito à nomeação se deu com a abertura de novo concurso público para provimento de cargos de escrevente, pois o certame anterior, no qual foi aprovado fora do número de vagas, não teve o prazo expirado. Então, ele diz, antes da expiração do prazo do certame anterior, foi aberto o novo concurso. E com esse ato, com a abertura do novo concurso, violou-se seu direito líquido e certo na sua visão. No caso de candidatos aprovados dentro do número de vagas, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, dentro do prazo de validade do concurso, a administração poderá escolher o momento no qual se dará a nomeação. Trata-se de interpretação fixada em recurso extraordinário número 598/99, com repercussão geral reconhecida, conforme acórdão da relatoria do ministro Gilmar Mendes, cuja ementa transcrevo em meu voto. Quanto aos precedentes do Colégio Superior Tribunal de Justiça, indicados pelo culto relator, muito respeitosamente entendo que não guardam relação de similaridade com o presente caso. O agravo interno no recurso 71.315, interposto contra acórdão proferido por este colendo órgão especial em mandado de segurança, foi impetrado por candidatos aprovados fora do número de vagas, contra ato do presidente, que declarou encerrado o prazo de validade do certame, argumentando-se que o prazo estava suspenso no período da pandemia da Covid-19 e, portanto, houve preterição decorrente da convocação de candidatos aprovados em certame superveniente. Pelos termos da fundamentação apresentada, o ato reputado como ilegal consistia no encerramento prematuro do certame anterior, conforme acórdão da relatoria do ilustre desembargador Campos Melo, que também transcreve. Já em relação ao agravo interno e embargo de declaração, também citado no voto do eminente desembargador relator, verifica-se que foi impetrado por candidato aprovado na segunda colocação do concurso para provimento de uma vaga de médico, com fundamento na exoneração da primeira colocada durante o prazo de validade do concurso. Conforme consignado no acórdão, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo desistência de candidato aprovado dentro do número de vagas, surge para o candidato classificado, imediatamente posterior, o direito subjetivo à nomeação, desde que a desistência tenha ocorrido dentro do prazo de validade do concurso. Ocorre que, nesses casos, a jurisprudência do Colégio Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a expectativa do direito transforma-se em direito subjetivo à nomeação nas situações em que o candidato, aprovado fora do número de vagas, em razão de desistência de classificados em colocação superior, passe a figurar dentro do quantitativo ofertado no edital do certame. No caso dos autos, o que a parte impetrante sustenta é que houve preterição consubstanciada na publicação do novo edital do concurso público dentro do prazo de validade do anterior. Então, o ato é bem delimitado. Se a preterição deve ocorrer dentro do prazo de validade do certame anterior, não se justifica a contagem do prazo decadencial a partir do encerramento desse certame. Então, se a preterição, nesse caso, decorre do novo edital, não faz sentido nós contarmos o prazo só a partir do encerramento do certame. E ao argumento de que a parte ficaria sem condições de reclamar por outra via, em qualquer outro tipo de irregularidade, me parece que isso não existe, com devido respeito, na medida em que a ação de rito ordinário
sempre é passível de ajuizamento. Então, a alegação do prazo decadencial, eu cito vários precedentes a justificar que, nesse caso, o prazo decadencial seja contado da data da publicação do edital do novo certame, em casos realmente equivalentes ao presente, e pelo meu voto, rogando vênia ao culto relator, extingo o processo pelo reconhecimento da decadência do direito à impetração, acolhendo a alegação nesse sentido. Esse é meu voto, senhor presidente. Abre, então, divergência a eminente desembargadora Luciana Bresciani, julgando extinta a ação, pronunciando a decadência. Matéria ainda em discussão. Vamos colher os votos. Senhor presidente. Pois não. Eu só queria... Pois não, desculpe, desembargador. Com a palavra, Vossa Excelência. Só para lembrar, nas informações prestadas pelo eminente presidente, foi ressaltada a questão de que no novo edital foi ressalvada a necessidade de esgotamento da nomeação dos aprovados no concurso anterior antes de novas nomeações. Só esse esclarecimento que veio nas informações da presidência. Pois não. Alguém mais manifestar? Vamos escolher os votos, então. Eu sou o primeiro a votar, eu peço licença ao eminente relator, mas acompanho a divergência. Desembargador Corregedor-Geral. Com devido respeito, eu acompanho o relator diante da observação de que houve a ressalva que os remanescentes do primeiro concurso não seriam preteridos. Eu acompanho o relator. Relator. Desembargador Damião Koga. O relator da Tavena. Relator. Desembargador Vico Manhas. Também com o relator. Relator. Desembargador Ademir Benedito. Com a devida vênia, estou acompanhando o relator. Relator. Desembargador Campos Melo. Data vênia com o relator. Relator. Desembargador Viana Cotrim. Data vênia com o relator. Relator. Desembargador Matheus Fontes. Do mesmo modo com o relator. Relator. Desembargador Ricardo Dipp. Data vênia com o relator. Relator. Desembargador Figueiredo Gonçalves. Com o relator, senhor presidente, data vênia. Relator. Desembargador Gomes Varjão. Senhor presidente, com a devida vênia, com o relator. Relator. Desembargador Álvaro Torres. Com o relator, data vênia. Relator. Desembargador Luiz Fernando Nisch. Data vênia com o relator. Relator. Desembargador Jarbas Gomes. Respeitosamente com o relator. Relator. Desembargadora Márcia Baroni. Com o relator. Relator. Desembargadora Silvia Rocha. Respeitosamente com o relator. Relator. Desembargador Carlos Monerá. Respeitosamente com a divergência. Divergência. Desembargador Renato Desinano. Com o relator, senhor presidente. Relator. Desembargador Afonso Faro. Data vênia com o relator. Relator. Desembargador José Carlos Ferreira Alves. Com a devida vênia com o relator, senhor presidente. Relator. Desembargador Luiz Soares de Mello. Relator, senhor presidente. Relator. Desembargador Geraldo Vollers. Com todo respeito, relator, presidente. Relator. Então, por maioria de votos, denegaram a segurança. Vencidos os desembargadores Luciana Bresciani, Beretta da Silveira e Carlos Monerá. Declara voto vencido a desembargadora Luciana Bresciani. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra a Vossa Excelência. Vice-presidente. E o próximo item é o 37 de ordem, conflito de competência civil. Relatoria do desembargador José Carlos Ferreira Alves, com voto 52.905, que tem a palavra. Senhor presidente, inicialmente, cumprimento Vossa Excelência e, na sua pessoa, todos os meus pares, desembargadores e desembargadoras aqui presentes, fazendo uma saudação especial ao desembargador Álvaro Torres pela sua ascensão definitiva a este colegiado. Cumprimento os nobres representantes do Ministério Público, a zelosa serventia,
faço aqueles agradecimentos de praxe, sob pena de me sentir ingrato e injusto a Deus e a minha Nossa Senhora. E, senhor presidente, o cerne da celeuma aqui diz respeito ao certame intitulado Processo Seletivo para Residência Médica AMIL Rede Total Care 2025. Segundo o Ministério da Educação, a residência médica constitui modalidade de ensino de pós-graduação destinada a médicos, sob a forma de cursos de especialização, caracterizada por treinamento em serviço, funcionando sob a responsabilidade de instituições de saúde, universitárias ou não, sob a orientação de profissionais médicos de elevada qualificação ética e profissional. Os candidatos aos programas de residência médica, PRM, por sua vez, eles devem participar do processo de seleção pública, regulamentado pela Resolução CNRM número 17, de 21 de dezembro de 2022, desde que autorizados em instituições públicas ou privadas credenciadas pela Comissão Nacional de Residência, sendo certo que a atividade do médico residente é regulamentada pela Lei Federal 6932 de 81. Tem-se por conseguinte que a ação é relativa a ensino em geral. Cumpre observar ainda que, embora o edital do processo seletivo para residência médica AMIL Rede Total Care 2025 vincule o candidato ao certame tal qual ocorre em um concurso público, aplicando-se por analogia os princípios da legalidade, da isonomia e da segurança jurídica, não é considerado, obviamente, como um concurso público, pois, segundo a própria resolução CNRM número 17 de 2022, especificamente o artigo 1º, parágrafo 2º, o processo seletivo para ingresso no programa de residência médica não é configurado em caráter de concurso público por não se destinar a provimento de encargo público. Então, não é um concurso público. Mas o ingresso na modalidade de ensino de pós-graduação destinada a médicos sob a forma de cursos de especialização caracterizado por treinamento em serviço. Daí o motivo pelo qual esse relator entende não ser o caso de acolher a fundamentação trazida pela colenda Câmara suscitada, ao aplicar o artigo 3º 111 da Resolução 623 de 2013 deste egrégio Tribunal de Justiça, ou seja, as ações relativas a concursos públicos, servidores públicos em geral e questões previdenciais e ações fundadas na Lei Estadual 4819 de 58, mas somente a conclusão de que a competência é de fato da seção de direito público e, consequentemente, inaplicável o artigo 5º 111, resolução número 623 de 2013 deste egrégio Tribunal de Justiça, ou seja, ações relativas a fundações de direito privado, sociedade, inclusive as paraestatais, associações e entidades civis e comerciais e religiosas, tal qual pretendido pela colenda Câmara suscitante. Então, por essas razões, senhor presidente, pelo meu voto, eu julgo procedente o presente conflito para declarar a competência da colenda 11ª Câmara de Direito Público, ora suscitante, para processar e julgar o recurso de agravo de instrumento em questão. É como voto, senhor presidente. Muito obrigado. O eminente relator propõe a procedência do conflito e a competência da colenda 11ª Câmara de Direito Público. Já apresentou voto divergente a desembargadora Luciana Bresciani, que tem a palavra. Senhor presidente, com a devida vênia, eu ouso divergir da solução proposta pelo nobre desembargador relator. Importante vermos aqui, na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer, cumulada com tutela de urgência, ajuizada por Ana Luísa Bernardes Henriques Amaral, em face da AMIL e da Edudata Informática Sociedade Limitada, alegando que é médica, se inscreveu no processo seletivo para residência médica AMIL, Rede Total Care,
2025, que envolve 3 fases: prova objetiva, prova prática e análise curricular. Referiu que a seleção oferece programa de residência médica em diversos hospitais, tendo optado pela Clínica Médica São Paulo Hospital Ana Costa, com 3 vagas. Narrou que participou da primeira etapa do certame no dia 15 de dezembro de 2024. Na mesma data foi divulgado o gabarito, tendo acertado 26 das 40 questões objetivas, ficando na 13ª colocação. No entanto, após recursos, foi divulgado um novo gabarito, no qual foi considerada correta a letra C, como resposta da questão 39. Em consulta ao sistema, notou que não houve qualquer alteração de sua nota e classificação, entrou em contato com a segunda requerida, que informou a divulgação do resultado preliminar, ocorrida logo após a prova, no dia 15 de dezembro de 2014, já levava em consideração a questão corrigida e a questão anulada. Ela considera o ato abusivo, requereu concessão de tutela de urgência para garantir sua participação na próxima fase do certame, prevista para ocorrer nos dias 6 e 17 de janeiro. Ao final, busca a procedência da ação para que as réis sejam compelidas a corrigir a pontuação da autora de acordo com o gabarito atualizado. Conforme dispõe o artigo 103 do Regimento Interno desse Tribunal de Justiça, a competência dos diversos órgãos desse tribunal firma-se pelos termos do pedido inicial, ainda que haja reconvenção ou ação contrária, ou o réu tenha arguido fatos ou circunstâncias que possam modificá-lo. Cabe destacar que, nos termos do pedido inicial, a ação tem por base processo seletivo para residência médica de entidade privada. E no polo passivo constam pessoas jurídicas de direito privado. No polo ativo, a médica que se sente prejudicada. Não há interesse público envolvido, de modo a atrair competência da seção de direito público, respeitado entendimento em sentido diverso. Se trata de questão que envolve ensino em geral, coloco entre aspas, referindo os termos utilizados pelo nosso regimento interno, vigente ainda a respeito da questão da competência. Acolhendo a Câmara Especial, em recentíssimo julgamento, concluiu pela competência do juízo cível em situação similar, envolvendo processo seletivo para residência médica, situação bastante similar, diria equivalente ao de uma pós-graduação. Promovido pela Santa Casa de Limeira e organizada pela Concesp. Na ocasião, a relatora, desembargadora Silvia Sterman, destacou no conflito de competência. Nota-se que o mandado foi impetrado contra ato da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Limeira, que é a associação privada sem fins lucrativos, e do presidente da Concesp, CEP Concursos, Residências Médicas, Avaliação e Pesquisas, o qual tem natureza de pessoa jurídica de direito privado. Não há, portanto, pessoa jurídica de direito público no polo passivo da relação processual a justificar o deslocamento da competência para a vara da Fazenda. Tampouco questão de interesse público em debate. A demanda versa sobre matéria de caráter privado, cujo resultado não interessa direta e juridicamente a qualquer ente público. Cito ainda precedente da colheita da Câmara Especial, da relatoria do desembargador Sulaiman Miguel Neto. A matéria vem sendo julgada pela seção de direito privado, presentes julgados da relatoria do desembargador José Augusto Genofre Martins, do desembargador Fernando Marcondes, e, embora não tenha tratado de controvérsia idêntica, destaca o precedente do colendo órgão especial, cujos fundamentos podem ser aplicados aqui, da relatoria do desembargador Vico Manhas, tal como os anteriores, por votação unânime. Conflito negativo de competência, agravo contra a decisão, erro de inscrição em processo seletivo da escola, ação não relativa a concurso público, voltado ao acesso a cargos ou empregos de quadros da administração pública, conforme artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal,
mas a prova de obtenção de bolsa em instituição privada. Ademais, questão envolvendo normas operacionais de acesso ao colégio particular específico. Em situação análoga, o colégio do órgão especial já se manifestou. Dúvida de competência, concurso para vaga de residência médica, especialidade urologia, na Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Alegada ilegalidade no processo seletivo, matéria que versa prestação de serviço educacional e não concurso público. Competência das 11ª a 36ª Câmaras de Direito Privado, nos termos do nosso regimento interno. A bolsa de residência médica é paga pela instituição responsável pelo programa, conforme item 20 do edital, em consonância com o artigo 3º-D da Lei 6.932 de 81. Como o Grupo Amil é a financiadora, consta o item 20, como o Grupo Amil é a financiadora integral das bolsas de residência deste concurso, se guarda o direito de não aceitar a participação no programa Brasil Conta Comigo. O pedido limita-se a critérios de pontuação, classificação no processo seletivo, motivo pelo qual não vislumbro justificativa para atrair a competência da seção de Direito Público. Entendimento em sentido diverso atrairia para a seção de Direito Público, por exemplo, ações em que se questionam vestibulares de instituições privadas, por também serem seleções públicas, usando o termo geral público, o que, respeitado o entendimento em sentido diverso, não se admitiria. Por todo exposto, divirjo do ilustre relator para fixar a competência da colenda 7ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça, acolhendo integralmente os argumentos expostos no acórdão da colenda 11ª Câmara de Direito Público deste tribunal, Câmara que nos brinda hoje com 3 desembargadores e até a sessão anterior com 4 desembargadores deste colégio do órgão especial, os quais também homenageio. Divirjo, portanto, respeitosamente do voto do eminente desembargador relator. Pois não. Muito obrigado. Eminente desembargadora Luciana Bresciani abre divergência, fixando a competência pelo seu voto para a 7ª Câmara de Direito Privado. A matéria está em discussão. Vou colher os votos. Relator, desembargador Ferreira Alves, 11ª Câmara de Direito Público, divergência, desembargadora Luciana Bresciani, 7ª Câmara de Direito Privado. Como voto, eminente vice-presidente. Senhor presidente, a eminente relatora, ela mencionou o julgado da Câmara Especial do mês passado. Embora eu não tenha votado, mas eu presidi o julgamento e me lembro do caso em discussão. Então, peço licença ao eminente relator e acompanho a divergência. Como voto, o senhor corregedor? Eu também acompanho a divergência. São comuns concursos para pós-graduação em universidades privadas. Basta lembrar o Mackenzie, a PUC, a FGV, que a cada semestre abrem vagas de doutorado e mestrado. E quem pode se habilitar? Qualquer bacharel em direito. É feito um concurso de qualificação, não há dúvida, de provas, de títulos e entrevista. Se houver divergência nesse concurso, e às vezes isso vai para o direito privado ou para o direito público? Normalmente para o direito privado, uma relação típica de direito privado. Eu acompanho a divergência. Desembargador Damião Koga. Data vênia com a divergência. Desembargador Vico Manhas. Também com a divergência. Desembargador Ademir Benedito. Também peço vênia para acompanhar a divergência. Desembargador Campos Melo. Data vênia com a divergência. Desembargador Viana Cotrim. Data vênia com a divergência. Desembargador Matheus Fontes. Sou vênia, o eminente relator, para acompanhar o voto divergente. Desembargador Figueiredo Gonçalves. Com a vênia do relator, acompanha a divergência. Desembargador Gomes Varjão. Senhor presidente, com a devida vênia, eu acompanho a divergência. Desembargador Álvaro Torres Júnior. Com a divergência, data vênia. Desembargador Luiz Fernando Nishi. Data vênia com a divergência. Desembargadora Márcia Dalladea Baroni. Com o relator, senhor presidente. Desembargadora Silvia Rocha.
Respeitosamente, com a divergência, senhor presidente. Desembargador Noivo Campos. Senhor presidente, que pese o risco de um conflito acadêmico doméstico, eu voto com o relator. Corajoso. Desembargador Carlos Monerá. Respeitosamente, com a divergência. Desembargador Renato Rangel Desinano. Data vênia com divergência, senhor presidente. Desembargador Luiz Soares de Mello. Divergência, senhor presidente, data vênia. E desembargador Geraldo Wohlers. Data vênia com a divergência, presidente. Por maioria de votos, julgaram procedente o conflito e competente acolhendo a 7ª Câmara de Direito Privado. Relatoria designada, desembargadora Luciana Bresciani, declara voto desembargador Ferreira Alves. Assim fica decidido. Próximo destaque é o número 42 de ordem, ação direta de inconstitucionalidade, em que é relator o eminente desembargador Matheus Fontes, com votos 56.687, e tem a palavra. Boa tarde a todos, presidente. Desembargador Álvaro Torres, seja muito bem-vindo. Colega de ingresso no pelo 143º, né, concurso. Bem, a matéria não é nova. Ao que eu me recordo, tem havido uma certa disceptação no que diz com a inconstitucionalidade material de normas desse naipe. Eu vou ler a ementa. Ação direta de inconstitucionalidade, artigo 3º da Resolução 1 de janeiro de 16 da Câmara Municipal de Engenheiro Coelho, função de controlador interno da Câmara Municipal de Engenheiro Coelho, exercida por servidor efetivo daquela Casa Legislativa, designado pelo seu presidente dentre os servidores efetivos. Inadmissibilidade, exigência de posto de provimento efetivo e específico para o cargo de controlador interno, ante a profissionalização e tecnicidade de sua competência. Aplicação das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no tema 1010 de repercussão geral, violação dos artigos 35, 111, 115, incisos 2 e 5º e 144 da Constituição do Estado. Ação procedente com modulação, são 120 dias a contar de hoje, e ressalva no que diz com a irrepetibilidade de valores percebidos de boa-fé. É o voto, senhor presidente. Muito obrigado. O eminente relator propõe a procedência da ação com modulação e ressalva. Tem a palavra a desembargadora Luciana Bresciani, que já tem voto lançado. Desculpem. Senhor presidente, eu ouso divergir do sempre bem lançado voto do eminente culto desembargador relator, na esteira de inúmeros precedentes do colendo Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, dizendo que o tema de repercussão geral deve ter outra leitura, inclusive em sede de reclamação, tratando especificamente da questão dos cargos, né, e funções comissionadas de controlador interno. Aqui nós estamos diante de função comissionada de controlador interno e seu substituto, que nos termos da lei e resolução seriam ocupados exclusivamente por servidores admitidos por concurso dentro de determinados requisitos que a lei traça. Para operacionalizar o sistema de controle interno no âmbito da Câmara Municipal de Engenheiro Coelho, a resolução criou referida função de confiança, de livre nomeação e exoneração, a ser preenchida por servidores efetivos, nos termos do que estabelece, inclusive quanto às funções. De fato, a Constituição Federal, no artigo 37, inciso 5, autoriza a criação de funções de confiança para o desempenho de atividades de direção, chefia e assessoramento, mas essas devem ser privativas de servidores efetivos. No julgamento de agravo regimental e recurso extraordinário, o Supremo definiu o tema
1010 de repercussão geral. Tema, portanto, de observância obrigatória. A decisão unânime do Supremo Tribunal Federal, pós-destaque em sessão virtual, nos termos do voto do relator, foi emendada nos termos que transcrevo o meu voto, relator, desembargador, ministro André Mendonça, e eu apresento apenas o destaque. Indicação de cargos de confiança pelo chefe do Poder Executivo entre servidores concursados efetivos, ausência de ofensa ao tema 1010, manutenção do acordo de segundo grau, não ofende o artigo 37, caput, incisos 2 e 5 da Constituição da República, criação de cargos específicos de chefia para indicação de confiança de servidores efetivos. A hipótese é diversa da do tema 1010, na qual se pressupõe a criação de cargos para preenchimento com livre nomeação e exoneração. Natureza técnica dos cargos que não compromete a necessária fidúcia. Oportuno registrar que na decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes, no recurso que eu indico, analisou o caso específico e não pode ser aplicado de forma generalizada. Ressalto-se outros 5, o Supremo Tribunal Federal em precedentes recentes, inclusive já decidiu pela legitimidade de instituição, até mesmo de cargo em comissão de controlador geral. Aqui nós estamos em caso de função de confiança. E destaco em um dos acordos as atribuições elencadas nos dispositivos da lei impugnada para controlador interno têm natureza de direção, chefia e assessoramento, até porque correspondem ao assessoramento do prefeito e são análogas àquelas desempenhadas pelos secretários municipais. Desse modo, inclusive em juízo perfunctório, assim determina, em termos de cumprimento, adequado ao tema de repercussão geral fixado pelo próprio Supremo Tribunal Federal. No mesmo sentido, acórdão proferido em agravo regimental em recurso extraordinário, que reputou constitucional norma do município de Maracaju, Mato Grosso do Sul, acórdão da relatoria do ministro Alexandre de Moraes, constando que, para a própria Constituição Federal, confere ao chefe do Poder Executivo a prerrogativa para nomear seus auxiliares, entre os quais se insere o coordenador geral. Também acórdão da relatoria da ministra Carmen Lúcia e outros tantos. Inclusive, como dito antes, em sede de reclamação, e esticolando o órgão especial, recentemente, em sede de reclamação, readequou o acórdão, especificamente quanto às funções de confiança de controlador geral, acórdão da relatoria do ilustre desembargador Campos Melo, para dizer que, nos termos do decidido pelo Supremo, a interpretação de tema de repercussão geral, portanto de observância obrigatória, e em sede de reclamação, se reconhecia que a constitucionalidade da função de confiança de controlador geral. Por esse mesmo motivo, em outro caso pautado para hoje, eu acompanhei o ilustre relator quanto à declaração de inconstitucionalidade, porque havia também inconstitucionalidade formal, mas ressalvei no segundo fundamento, porque no segundo fundamento eu com a devida vênia, não me sinto à vontade para acompanhar, como faço aqui, porque nesse o fundamento é material, porque o Supremo tem decidido, inclusive, em sede de reclamação. E os acórdãos, os processos, as ADIs, têm voltado para reexame deste escolhendo órgão especial. Com a devida vênia, portanto, do sempre bem salvo do voto do eminente desembargador e relator, eu julgo a ação direta improcedente. Esse é meu voto, senhor presidente. Muito obrigado. A divergência aberta pela desembargadora Luciana Bresciani propõe a improcedência da ação. A matéria está em discussão. Vou colher os votos. Relator, procedência, com modulação e ressalva. Divergência, improcedência. Eu, com todas as vênias, estou acompanhando o eminente relator. Como vota o senhor vice-presidente? Senhor presidente, eu, ao contrário, com todas as vênias, estou acompanhando a divergência. Como vota o senhor corregedor? Bom, a discussão é super conhecida aqui do órgão especial. Eu também acompanho a divergência.
Como vota o desembargador Damião Covas? Com a divergência, Data Vênia. Desembargador Vico Manhas. Também com a divergência. Desembargador Ademir Benedito. Relator. Desembargador Campos Melo. Eu havia lido previamente o voto da eminente desembargadora, que ela releu agora na sessão, e vou acompanhá-la com a divergência da Data Vênia. Como vota o desembargador Viana Cotrim? Data Vênia com o relator. Como vota o desembargador Ricardo Tipe? Data Vênia com a divergência. Desembargador Figueiredo Gonçalves. Data Vênia com a divergência. Desembargador Gomes Varjão. Senhor presidente, com a devida vênia, com a divergência. Desembargador Álvaro Torres Júnior. Data Vênia com a divergência, senhor presidente. Desembargador Luiz Fernando Nishi. Data Vênia com o relator. Desembargador Jarbas Gomes. Senhor presidente, em que pese as ponderações feitas pela divergência, inclusive noticiando a movimentação a respeito do tema, eu ainda estou acompanhando, a minha convicção ainda é no sentido de acompanhar o eminente relator. Desembargadora Márcia Dalladea Baroni. Com a devida vênia, senhor presidente, acompanho o relator. Desembargadora Silvia Rocha. Senhor presidente, respeitosamente com a divergência. Desembargador Noivo Campos. Respeitosamente com a divergência. Desembargador Carlos Bonerá. Data Vênia com a divergência. Desembargador Renato Rangel Desinano. Data Vênia com o relator. Desembargador Afonso Faro Júnior. Senhor presidente, em consonância com meus votos anteriores, eu acompanho o relator. Desembargador José Carlos Ferreira Alves. Com respeito, senhor, eu acompanho o relator. Desembargador Luiz Soares de Mello. Relator Data Vênia, senhor presidente. Desembargador Geraldo Vollers. Data Vênia com a divergência, presidente. Por maioria de votos, julgaram improcedente a presente ação, nos termos do voto da desembargadora Luciana Bresciani, designada relatora, declarando vencido o eminente relator, desembargador Matheus Fontes. Alguém mais pretende declarar? Score 14-11. Não havendo mais sobras, feitos indicados, enfim, tendo sido aurida a pauta, declaro encerrada a presente sessão, não antes, sem dar a palavra, primeiro, ao desembargador Álvaro Torres Júnior. O nosso presidente, desembargador Fernando Torres Garcia, meu presidente, querido amigo, meus amigos desembargadores, minhas amigas desembargadoras, eminentes procuradores de justiça, meus queridos funcionários desse tribunal, eu agradeço de coração as mensagens tão carinhosas, alusivas à minha primeira participação como membro efetivo desse esplêndido órgão especial. Em 30 de janeiro de 1978, 47 anos, tomei posse neste mesmo salão nobre, como juiz substituto, em companhia, entre outros, Ademir Benedito, Gastão Campos de Melo, Tarcísio Cotrim, Fábio Gouveia e Manuel Matheus Fontes, que já integram há bom tempo este colendo órgão especial. A emoção que eu senti naquela época é agora renovada ao atingir a culminância da minha carreira. Ultrapassei aquele sonho inicial, que era de apenas ser um juiz de direito do Estado de São Paulo, pois passo a integrar o órgão máximo do meu querido e centenário tribunal. É uma honra imensa trabalhar com colegas tão qualificados, que são e serão os meus mestres. Procurarei me empenhar ao máximo para obter aqui o aprendizado para bem desempenhar a nobilitante função, nova para mim, e para honrar as tradições deste magnífico órgão especial. E o farei com as bênçãos de Deus, que sempre iluminou meu caminho. Muito obrigado a todos.
Está encerrada a sessão. Muito obrigado.